Fala, meu povo da Opinião Esportiva, quinta-feira na área, quinta é dia de DBT, e aqui no Opinião Esportiva a gente sempre fala de algo do passado ou estatísticas dos esportes. Hoje, como você viu no título do vídeo, a gente vai falar dos pilotos que venceram etapas da Fórmula 1 em casa. Então, depois da vinheta, a gente fala quem são esses pilotos que tiveram a honra de vencer um grande prêmio no seu próprio país. Esse vídeo está indo ao ar essa semana, porque como todo mundo sabe, quem não sabe, acho que quem não acompanha a Fórmula 1 ficou sabendo de alguma forma que o Charles Leclerc venceu em Mônaco, né? Venceu o seu grande prêmio do seu país, ele que é monegasco, se tornando o 36º piloto a conquistar esse feito, se a gente não contar a Indy 500. Porque durante 11 temporadas, a Indy 500 contou para a Fórmula 1. Todos os vencedores daquela etapa foram americanos. Então, se for contar, como apenas o Bill Vukovich venceu 2 vezes esse grande prêmio, são mais 10 pilotos e eles tornam o 46º. Aqui no vídeo, a gente optou por não mencionar os vencedores da Indy 500. Então, a gente tem apenas pilotos que venceram provas grandes prêmios. Né? O que é e aí qual a diferença? É que essa semana a gente teve o grande prêmio de Mônaco, mas não é o grande prêmio de Indianápolis. Isso aconteceu nos anos 2000, né? Entre 2000 e 2007. Lá era Indy 500 e até naquela época não tinha o nome de grande prêmio. Né? São 500 milhas, que é diferente a nomenclatura lá nos Estados Unidos. Então, só deixando isso aqui bem claro, o que a gente resolveu fazer como moldes. Então, a gente vai explicar quem são esses 36 pilotos. E está por ordem alfabética de país. Então, a gente está indo por ordem alfabética do nome do país, e aí os pilotos estão em ordem cronológica dentro desses países. Para começar, África do Sul, porque em 1975 o George Scheckter conseguiu vencer uma prova no seu país. Ele que é o único africano campeão do mundo. A África do Sul não é o único país a disponibilizar pilotos da Fórmula 1. A gente teve piloto do Zimbábue também, então a gente teve pilotos da África do Sul e do Zimbábue ali nessa época dos anos 60, 70 e 80. Na época era Rodésia, tá o nome do Zimbábue, então você, se for pesquisar nas estatísticas, não vai ter o Zimbábue, mas vai ter a Rodésia, que é o nome do país na época. Então, e a África do Sul não é a única TGP, tivemos um grande prêmio no Marrocos, também de Fórmula 1, mas na África do Sul a gente teve até os anos 90, então tá mais fresco na memória, o grande prêmio do Marrocos foi apenas nos anos 50. Então, o George Scheckter, o único africano da lista, certo? Essa lista toda engloba quase todos os continentes, com exceção da Oceania e da Ásia, certo? Porém, a Ásia não tem piloto vencedor de grande prêmio, a Oceania tem, mas ninguém conseguiu vencer um grande prêmio em casa. Próximo país é a Alemanha. A Alemanha que é o único país que não está aqui na ordem cronológica, porque o Nico Rosberg aparece aqui em primeiro, tá? Ele não é o primeiro alemão, mas só ele é o último, inclusive. Em 2016, o Nico Rosberg de Mercedes, em Hockenheim, conseguiu vencer um grande prêmio em casa. Outro alemão foi Michael Schumacher. Inclusive, uma curiosidade é que o Schumacher 8 é o número máximo que o piloto conseguiu vencer em casa. Ele não é o piloto que mais venceu o grande prêmio local por causa desses asteriscos que você está vendo. Ele venceu em 95, 2002, 2004 e 2006 o grande prêmio da Alemanha em Hockenheim, e 2000, 2001, 2004 e 2006 o grande prêmio da Europa em Nürburgring. Eu resolvi considerar os grandes prêmios em casa como também esses GPs que tinham outros nomes. Então, por exemplo, o Grande Prêmio da Europa, quando realizado na Alemanha, entrou nessa lista. Então, só fazendo esse adendo aqui, né? Porque era como se fosse uma segunda corrida em casa. E por isso ele tem 2 vitórias em 2004 e 2 vitórias em 2006. Claro, se você vê a Fórmula 1 atualmente, você não estranha o fato de ter mais de um GP no mesmo país, porque atualmente a gente tem 3 grandes prêmios nos Estados Unidos da América e 2 grandes prêmios na Itália. Inclusive, a própria Itália, em 2020, teve 3 grandes prêmios também, que é o número máximo que um país sediou por ano. São 3 GPs e só Estados Unidos e Itália têm essa façanha até hoje. O irmão do Michael Schumacher, o Ralf Schumacher, também tem 2 vitórias na Alemanha.
Ele ganhou em 2001 e Hockenheim em 2003 em Nürburgring, também Grande Prêmio da Europa. Para fechar os alemães, Sebastian Vettel venceu uma prova em 2013 no circuito de Nürburgring. 2013 foi em Nürburgring o Grande Prêmio da Alemanha. Wolfgang Trips é o alemão mais famoso que ganhou corridas e não ganhou um GP local. E o Hans-Harald Frentzen também, são os dois. O Von Trips e o Frentzen são os alemães que venceram provas e não venceram em casa. A Argentina teve Grande Prêmio da Argentina. Quem acompanhou ali nos anos 90 lembra do GP de Buenos Aires, que foi até 98, mas a Argentina também foi o primeiro país da América do Sul a receber um Grande Prêmio, isso lá nos anos 50, devido à força de Juan Manuel Fangio e José Froilán González, que eram os dois argentinos que chegaram a ser campeão e vice, tá? A gente teve campeão e vice argentino no mesmo ano. O Fangio ganhou em Buenos Aires em 54, 55 e 1957. A Áustria já teve um vencedor austríaco. Nick Lauda venceu o Grande Prêmio da Áustria em 1984. É onde no Red Bull Ring, na época tinha outro nome e outro traçado, tá? Daquele circuito é aproveitado apenas a reta principal e a reta oposta. Se eu não me engano, todo o restante do circuito foi construído novo, né? Emerson Fittipaldi foi o primeiro brasileiro a vencer o Grande Prêmio em casa. 1973 e 1974, ambas as vezes em Interlagos. José Carlos Passe tem apenas uma única vitória na carreira, e essa vitória aconteceu justamente em Interlagos em 1975. Nelson Piquet é o único brasileiro a vencer corridas no Brasil, mas nunca ter vencido em Interlagos. As suas duas vitórias são em Jacarepaguá, em 83 e 1986. Ayrton Senna venceu em 1991 a famosa corrida da sexta marcha e em 1993. E para encerrar os brasileiros, Felipe Massa, que venceu Interlagos em 2006 e 2008, 2006 com um macacão verde e amarelo e 2008 com a vez que ele perdeu o título mundial para o Hamilton, né? Ele podia se tornar o terceiro, acho, piloto a ser campeão em casa. Ou, se não me engano, Farina, acho que só o Farina tinha vencido, se eu não me engano, o campeonato mundial em casa. Acho que o Oscar não venceu em Monza também. E ele podia fazer esse feito histórico e acabou não conseguindo. O Rubens Barrichello é o único brasileiro a vencer provas e não vencer no Brasil. Gilles Villeneuve venceu em 1978 o Grande Prêmio do Canadá. Gilles Villeneuve, que é o nome do autódromo do Canadá atualmente, e é o pai do campeão mundial de 97, o Jacques Villeneuve. Fernando Alonso ganhou 3 vezes na Espanha. Em 2006 e 2013, o Grande Prêmio da Espanha em Barcelona, e em 2012 ganhou o Grande Prêmio da Europa em Valência. Mário Andretti é o único americano a vencer nos Estados Unidos sem ser a Indy 500, e ele venceu em 1977 o Grande Prêmio do Oeste. Né? O Grande Prêmio dos Estados Unidos, nessa época tinha mais de um Grande Prêmio dos Estados Unidos, então o GP de Long Beach, na Califórnia, era chamado de Grande Prêmio do Oeste. A gente começa agora a falar dos franceses, que é um dos países também, assim como o Brasil e a Alemanha, que mais tem pilotos que venceram em casa. Jean-Pierre Jabouillet venceu em 79, o René Arnoux venceu em 82, o Alain Prost venceu 6 vezes em casa, em 81, 83, 88, 89, 90 e 93. E a gente começa agora a falar dos britânicos, aí sim, o Reino Unido, da Inglaterra, né? Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, é o país que mais pilotos venceram em casa. Stellan Moss, em 1955, Tony Brooks, em 1957, Peter Collins, em 1958, Jim Clark, que é escocês, mas vai lembrar que a gente está falando aqui de Reino Unido. Então não tem Grande Prêmio da Escócia nem Grande Prêmio da Inglaterra, é o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, e aí engloba, como eu falei, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Venceu 5 vezes. 62, 63, 64, 65 e 67. Jack Stewart venceu em 69
e 1971. Jack Stewart, que também é escocês, assim como o Jim Clark. James Hunt venceu em 1977. John Watson venceu em 1981. Nigel Mansell venceu 5 vezes, em 1986, 87, 91 e 92, o Grande Prêmio da Inglaterra, e em 1985 ele venceu o Grande Prêmio da Europa em Brands Hatch. Damon Hill venceu em 1994. Johnny Herbert venceu em 1995. David Coulthard, que também é escocês, venceu em 99 e 2000. Lewis Hamilton, assim como Michael Schumacher, venceu 8 vezes em casa. 2008, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 e 2021. De pilotos britânicos famosos que venceram corridas e não ganharam na Inglaterra, já aposentados podemos citar Jason Button, Graham Hill e Mark Horton, que são campeões mundiais, e do grid atual, George Russell e Lando Norris já venceram provas, mas não na Inglaterra. O Russell venceu no Brasil, o Norris venceu nos Estados Unidos. Itália, Alberto Ascari venceu as corridas de 51 e 52. Ludovico Scarfiotti tem uma única vitória na categoria e justamente em Monza em 66. Hélio de Angelis venceu em 1985 o Grande Prêmio de San Marino. San Marino é outro país, porém a corrida aconteceu em Imola, no circuito de Imola, na Itália, Emília-Romanha. Mesma situação do Ricardo Patrese em 1990. Inclusive, Imola já foi o Grande Prêmio da Itália em 1980. Fica a curiosidade aqui. É um dos circuitos que mais tiveram nomes. Ao lado de Nürburgring, que foi conhecido como Grande Prêmio da Alemanha, Grande Prêmio de Luxemburgo, Grande Prêmio da Europa e Grande Prêmio do Eiffel. Então, Nürburgring recebeu 4 Grandes Prêmios diferentes e Imola recebeu 3. Charles Leclerc entrou nessa lista ao vencer em Mônaco no último final de semana. E para fechar, Max Verstappen 3 vezes na Holanda, 21, 22 e 23. E se você está se perguntando o que houve com a ordem alfabética, é porque foi considerado como Países Baixos, certo? Então, é isso. Vou deixar para vocês aqui o vídeo falando dos vencedores de Mônaco. Apenas de Mônaco eu vou deixar aqui, sem o Charles Leclerc, porque era justamente antes da corrida. E aqui uma playlist de listas de outros vídeos que a gente fez assim, nessa mesma situação. Vou deixar agora o tchau pedindo para você se inscrever aqui no canal. Estamos rumo a 300 seguidores, estamos com 254, se não me engano, quando eu estou gravando esse vídeo. Vejo vocês na próxima e falou!